Ele estava numa aula sobre cuidados paliativos e foi conversada a questão das decisões técnicas. Que é uma coisa que vocês talvez já tenham visto na página, que eu bato bastante nessa tecla e que na verdade é uma coisa que é bastante discutida dentro dos cuidados paliativos. Aquela coisa de, quando eu falo de uma decisão técnica, eu estou falando de uma decisão que não é para ser delegada. O que eu digo quando eu falo que não é para ela ser delegada? Trazendo para a enfermagem, eu não posso chegar para uma família e falar, e aí, o que eu passo nessa lesão? Eu coloco hidrogel ou papaína? Eu coloco alginato ou carvão? O que você acha melhor? Eu não posso jogar isso para a família, porque isso é uma decisão técnica. Eu, enquanto profissional, eu estudei para saber qual o melhor material, qual a melhor decisão, quais são os riscos e benefícios, quais são os possíveis desdobramentos daquela decisão. A família não sabe, na maioria das vezes. E mesmo muitas das vezes, quando tem alguém na família que seja profissional da área da saúde, seja médico, enfermeiro, enfim, também não sabe, porque os cuidados paliativos é uma especialidade, como cabe para qualquer especialidade dentro da área da saúde. Eu, por exemplo, sou enfermeiro, trabalho com cuidados paliativos há anos, dentro da gerontologia, oncologia, trabalho especificamente nessa área. Se você me colocar no CTI, numa terapia intensiva, ou você falar para mim que, Daniel, um familiar meu está na terapia intensiva, ele está fazendo tais protocolos, o que eu faço com relação a isso? Muito provavelmente eu vou falar, olha, eu posso até pesquisar, eu posso estudar, mas essa não é minha área de conhecimento. Tecnicamente eu não posso orientar, não posso conversar sobre o que está sendo feito, se é a melhor decisão ou não. Isso foge da minha especialidade. Então, quando a gente está falando sobre decisões técnicas não devem ser delegadas à família em cenário nenhum. Quando eu digo delegadas à família você chegar para a família e falar, e aí, o que eu faço? Faço X ou faço Y? O que você acha melhor? Isso é bem diferente de uma decisão compartilhada. O que é uma decisão compartilhada? Uma decisão compartilhada é você apresentar tudo o que está acontecendo, todas as possibilidades, e você ir com tempo, com calma, mostrando quais são os possíveis desdobramentos do que está acontecendo. Isso é uma decisão compartilhada. Não é você jogar a decisão para a família. Quando eu estou falando família nesse sentido, eu estou falando principalmente para a família leiga, como eu já falei para vocês, tá bom? Mas no caso, a dúvida que essa aluna me apresentou foi: eu estava numa aula conversando sobre cuidados paliativos e o professor, enfim, não conheço, falou que decisões técnicas não devem nem ser orientadas à família, não devem nem ser explicadas à família, porque são decisões técnicas e pronto, acabou. E ela ficou um pouco na dúvida, ela falou, poxa, eu achei uma maneira tão truncada de comunicar, achei uma coisa tão desagradável, é isso mesmo? E aí, mais uma vez, eu falo com vocês sobre a importância da comunicação, porque é o que eu falei para ela. Eu entendo da onde que está vindo essa orientação do colega, de que decisões técnicas não são nem para serem conversadas com a família. Mas eu discordo. Eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais acolhedora, um pouco mais tranquila. Perceba aqui, quando eu estou falando de decisões técnicas, eu sendo profissional da área da saúde, quando eu estou falando de decisões técnicas, muitas das vezes eu não vou apresentar isso para a família, não no sentido de que o interesse é esconder aquilo da família. Não é isso. E isso a gente nunca deve fazer. Eu devo, pelo contrário, deixar sempre um espaço aberto para conversar com a família sobre tudo que está acontecendo. Não é esconder da família. Mas eu preciso ser cauteloso sobre como eu vou apresentar o que está acontecendo. Lembra que eu acabei de conversar com vocês sobre decisões técnicas? Se, por exemplo, vamos supor que eu sou o médico da equipe, eu estou falando sobre intubação. Eu chego para a família e falo, então, o paciente não, o paciente até poderia ser intubado, mas não vai trazer benefício. Mas poderia. E fico olhando para a cara da família, o que você acha que a família vai pensar? Por que ele não quer intubar esse paciente? Por que ele não quer fazer isso? Estou falando da intubação só porque é algo um pouco mais dramático se a gente fosse colocar dessa maneira. Mas o que você acha que a família vai pensar? Bom, se existe essa alternativa e está me sendo apresentada, por que isso não é feito? Percebe a angústia que isso gera? É diferente de, por exemplo, você ir apresentar um caso, você ir conversar com a família e falar, olha, no caso que está se apresentando, existem algumas possibilidades que, se não fosse o cenário todo que está sendo apresentado, até poderiam ser viáveis, mas no caso não é. Por exemplo, a intubação, se a gente for pensar nessa intervenção, por exemplo. Então, não é benéfico para o paciente. E sempre apresentar a situação com uma alternativa. Então, não é, por exemplo, não existe benefício em intubar esse paciente, é dar as costas e sair dali. Não é isso. Então, por exemplo, não existe benefício em intubar esse paciente, mas nós podemos conduzir a falta de conforto respiratório, desconforto respiratório que ele está apresentando com condutas medicamentosas. A gente pode manejar de maneiras diferentes.
Isso precisa ser orientado, isso precisa ser explicado para a família. E principalmente precisa ser deixado o espaço aberto, até para que a família, caso ela pergunte, porque isso é uma outra coisa que eu sempre acho importante quando eu estou falando com meus alunos. A gente tem muita percepção de que a família, principalmente o leigo no geral, é idiota. Falando em bom português, que ele não sabe de nada do que está acontecendo. Gente, é claro que a pessoa sabe. É claro que a pessoa tem uma noção. Ela pode não ter uma noção, novamente, técnica do que está acontecendo. Mas ela sabe que algo não vai bem. Ela sabe que o familiar dela não está melhorando. Ou ela sabe que ela não está melhorando. E todo mundo tem acesso à internet, todo mundo vê televisão. Então, é uma dúvida plenamente razoável, por exemplo, se você tem um familiar que ele está com uma dificuldade respiratória, por que não entubam ele? E aí, se a equipe não está preparada, o que a equipe vai responder? Não, porque a gente não quer. Tecnicamente, não tem indicação para entubar. E aí você olha o paciente está estrebuchando com falta de ar. Pô, isso não é cuidado paliativo, isso não é conforto, isso também não é tecnicamente correto. Enquanto que perceba que se você deixa um espaço aberto para esse diálogo, a família pode perguntar, mas por que vocês não vão entubar o meu familiar? Porque ele está muito desconfortável, ele está com dificuldade respiratória, e aí pode ser falado, olha, esse paciente ele não tem critério para ser entubado, porque o tubo, por exemplo, é uma intervenção que é feita para ser de maneira aguda. E ele está frágil, ele está com uma doença avançada, então se ele for entubado, ele não vai sair do tubo. Será uma medida que simplesmente vai prolongar o sofrimento dele. O desconforto respiratório que ele apresenta no momento, a gente consegue manejar com medicamento. Perceba que eu não deleguei, não foi delegado nesse momento uma decisão técnica, não foi delegado isso para a família, foi orientado com a intervenção mais razoável, foi apresentado e é o que está sendo feito. Então assim, a gente não pode também excluir a família da conversa. Isso não pode acontecer em cenário nenhum. Isso nunca pode acontecer. Entendeu? E é importante que isso fique em perspectiva, que isso fique claro. A família não pode ser excluída dessas conversas. A decisão não é da família, mas é claro que a família tem todo o direito de tirar dúvida, de perguntar por que X, por que não Y, por que meu paciente, meu familiar não está sendo encaminhado para o CTI, o que está acontecendo? A gente precisa explicar, até porque esses ruídos de comunicação, eles chegam lá na frente completamente enviesados. E se não for muito bem explicado, isso pode ainda vir a gerar um luto complicado. Então, por exemplo, o paciente tem uma doença, um CA de pulmão metastático avançado, não tem indicação nenhuma para intubação, não tem indicação nenhuma técnica. E a família pergunta, mas por que não vou intubar? Ele está com dificuldade respiratória. Não, a gente não vai intubar porque é melhor. E aí fazem morfina, que é uma droga que é utilizada para o controle de desconforto respiratório, o paciente vai a óbito. Como isso não foi explicado para a família, o que a família vai pensar? Deram a morfina e mataram o meu familiar. Então, isso precisa estar muito bem explicado, precisa estar muito claro tudo o que está acontecendo. A gente não pode deixar esse tipo de situação em aberto. Tá? E foi isso que eu inclusive orientei a aluna, que assim, eu entendo da onde a professora dela tá vindo com essa questão de que decisões técnicas não são nem para serem conversadas com a equipe, mas também não é bem assim. A gente precisa deixar o espaço aberto para dialogar. Daniel, e se a família espernear, ela falar que ela quer fazer, que ela acha que é melhor fazer, aí você vai falar, olha, a equipe não vai fazer essa conduta, não vai seguir dessa maneira. Porque, e assim, é importante, e aí entra a importância, por exemplo, do atendimento sistematizado, da equipe ser sistematizada. Porque se eu não faço determinada conduta, não é porque eu sou maluco, não é porque eu decidi não fazer ela, é porque vocês que estão me escutando, que são enfermeiros, também não vão fazer, porque tecnicamente não tem sentido para fazer aquilo. E se tem algum maluco que opta por fazer, aí é decisão dele. Inclusive, a gente vai chegar em algum momento no Brasil em que as pessoas vão responder por isso. Por que fizeram determinada conduta nesse paciente? Tecnicamente existia essa indicação? Quem fala muito sobre isso também é a Luciana Dadalto, que é advogada, tem página aqui no Instagram também, que no momento que as famílias começarem a ser um pouco mais, não é refratárias, mas mais conscientes com relação a isso, de por que foi tomada determinada conduta? Ninguém estava sabendo, tecnicamente não me pareceu ser o mais correto, justifica a sua conduta. Aí a gente vai ver que o buraco vai começar a ser mais embaixo. Peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e principalmente que você compartilhe.